Você imagina uma ideia incrível de desenho, consegue ver perfeitamente a figura na sua mente, cada detalhe, cada cor, pode até mesmo imaginar e sentir sensações, a textura, o cheiro, o som. Você então aproveita a inspiração e senta para desenhar. E quando você começa a colocar a ideia no papel, seu desenho fica mais parecendo um monstro do pântano depois da guerra. Se você não consegue criar o que você imagina, não se preocupa que esse vídeo aqui vai te ajudar. Eu me chamo Ricardo e nessa aula você vai aprender como desenhar de imaginação. Você vai descobrir o que está por trás desse processo, como funciona a biblioteca visual e como desenvolver sua capacidade de criar desenhos do zero. Eu já comentei sobre a biblioteca visual e expliquei alguns outros temas em aulas anteriores dessa série e que são super importantes para você conseguir desenhar de imaginação e aproveitar o máximo dessa aula. Se você ainda não viu essas primeiras aulas, dá uma conferida na playlist aqui nos cards e também nos links da descrição do vídeo. Enfim, bora para a aula. Mas afinal, por que é tão difícil desenhar de imaginação? Sendo que você pode até desenhar muito bem os seus personagens favoritos e fazer cópias bem semelhantes com a referência. O que acontece é o seguinte, existem dois modos de desenho, o desenho de cópia e o desenho de imaginação ou memória. No desenho de cópia, você tem algo para se basear. Sempre vai ter uma referência ali para você saber se está indo na direção certa e como fazer os traços para representar uma determinada figura. O seu trabalho é simplesmente transferir os traços que você está vendo para uma folha de papel. É um tipo de desenho muito mais direto e fácil de fazer. Já o desenho de imaginação, não há referências para você se basear. E se tiver, são referências indiretas e não literais, que não são exatamente aquilo que você tem em mente e que você precisa alterar, modificar e complementar com outras informações que não existem. O processo de desenho é totalmente diferente aqui, porque não tem como você transferir os traços. Você vai ter que supor como cada uma das linhas deve ser. Esse modo de desenho é muito mais difícil. Desenhar dessa forma exige uma boa dose de conhecimento, experiência e memória. O conhecimento você já está cansado de ouvir eu falar por aqui. São os 7 fundamentos do desenho. É isso que te permite imaginar uma figura de forma tridimensional, entender como ela funciona no espaço e na realidade, e como rotacioná-la, adaptá-la e moldá-la. Com esse conhecimento, você pode manipular qualquer figura que você seja capaz de imaginar e colocar no papel de forma adequada. Porém, eu preciso te falar uma coisa. Não basta somente conhecer e saber aplicar os 7 fundamentos para criar de imaginação. NANI? Poxa, mas você sempre diz que é só aprender os 7 fundamentos e pronto. Sim, eu sempre digo isso e é verdade. Você consegue construir e desenhar tudo o que você quiser com os 7 fundamentos. Se eu te der uma referência e você tiver esse conhecimento, dos fundamentos, desenhar essa figura não vai ser difícil. Mas quando a gente fala de criar e desenhar de imaginação, o seu desenho pode não sair bem como você pensou inicialmente, ou pelo menos não de uma forma interessante e crível. E não é que você não saiba desenhar, você sabe muito bem, é que simplesmente está faltando algo a mais aí nesse processo, que são memórias de como uma determinada figura é e funciona no mundo real. Em outras palavras, falta repertório visual na sua mente. Você não tem muitas imagens guardadas no seu cérebro sobre aquele tema em questão. E por mais que você saiba desenhar, você não vai conseguir representar ela adequadamente da mesma forma como ela existe no mundo real. É como você ter uma caixa de Lego lotada, com peças de todos os tipos que você possa imaginar, mas se eu te falar para criar uma espaçonave alienígena que você nunca viu e que não existe aqui, pelo menos não na Terra, como é que você vai fazer isso? Qual é a cor dela? Qual é a forma? Qual o tamanho? Quantos serizinhos cabem dentro dela? Se você é fã de Star Wars e já assistiu 10 vezes toda a saga e também adora filmes, livros e jogos de ficção científica e também já observou alguns aviões de verdade no aeroporto, vai ser muito mais fácil construir essa nave porque você já tem algumas referências mentais guardadas aí no seu cérebro. Você já viu ideias de como poderia ser uma nave espacial. Você poderia, por exemplo, criar algo que lembre tipo uma Millennium Falcon ou um avião real modificado com um design doidão. Agora, se você nunca assistiu os filmes de Star Wars, odeia ficção científica e tem medo de avião e nunca foi ao aeroporto, as chances são de que você vai ter uma dificuldade imensa de criar uma nave espacial, porque você nunca viu uma de fato e não sabe nem por onde começar, percebe? Essas memórias e referências mentais que você guarda no cérebro, esse caldeirão de imagens que você coletou desde que você nasceu, são os arquivos que compõem a sua biblioteca visual.
que na verdade eu costumo chamar de bagagem visual, porque eu acho que faz mais sentido, né, que é algo que você realmente carrega com você. Ninguém carrega aí uma biblioteca por aí, né? Não faz sentido, sei lá. Eu gosto de imaginar que é tipo uma mochilinha que você tem, que você carrega e tem um fundo infinito. Então, bagagem, biblioteca visual é tudo a mesma coisa, beleza? Enfim, se você consegue desenhar de cópia, mas não consegue desenhar de imaginação, o problema não é que você não sabe desenhar, não é falta de criatividade, não é falta de dom, não é que você é uma negação e que deveria abandonar de vez o desenho. Tudo isso é uma grande bobagem e que são viagens da nossa cabeça. O que acontece aí é apenas um repertório de memórias limitado. É igual aprender a falar uma língua. Se você tem um baixo repertório de palavras, você não consegue se comunicar naturalmente e normalmente. Você não é fluente e, consequentemente, você tem menos criatividade na hora de fazer as frases, né, de montar as frases. Por exemplo, quando eu fiz um mochilão em 2017 pela América do Sul, eu não sabia falar muito bem espanhol. E no meio de conversas, né, com os nativos, eu queria às vezes contar uma piada, falar uma bobagem e ser eu mesmo, né? Só que por não ter um bom repertório de palavras em espanhol, eu não conseguia falar nada. E quando eu falava, contava uma piada, era super frustrante e não tinha graça nenhuma, porque era uma comunicação tosca e incompleta que ninguém entendia. É o mesmo no desenho. Sem um repertório visual, uma bagagem visual expandida e recheada, sua capacidade criativa fica limitada. Você não consegue criar tudo que imagina e deseja simplesmente porque não tem de onde tirar essas imagens. Em outras palavras, o problema não é que você não sabe desenhar. Pelo contrário, você sabe muito bem desenhar, mas você não tem matéria-prima para fazer bom uso dessas ferramentas que você tem aí com você. Eu aprendi sobre o desenho de imaginação, esse processo, a bagagem visual, mais ou menos junto com o Dynamic Sketching, quando eu voltei a desenhar e fiz uma transição de carreira aos 28 anos de idade. Os artistas que utilizam o Dynamic Sketching sempre reforçam a importância de desenvolver um repertório visual para você enriquecer suas criações. Por exemplo, o Peter Han, ele sempre fala que desenho é sobre quilometragem e familiaridade. Quilometragem é a sua experiência, seu tempo de desenho acumulado, e a familiaridade é o quanto você sabe sobre um tema e está habituado a ele. Esse combo, ele forma a sua bagagem visual, e o Dynamic Sketching, ele é essencial nesse processo de construção da sua bagagem. Se você não sabe o que é Dynamic Sketching, nunca ouviu falar, eu já fiz uma aula falando sobre isso e ela está aqui nos cards e na descrição do vídeo. Eu aprendi bastante sobre bagagem visual com o artista Feng Zhu, que também é bem focado no Dynamic Sketching e tem uma escola de arte famosa com o nome dele. E o que ele diz é o seguinte, que para criar, fazer bons designs de personagens, cenários, você precisa juntar os fundamentos e também uma boa biblioteca visual. Se você só usa os fundamentos, você repete a realidade e de forma pobre. Ele cita um exemplo com um teste com os alunos para desenhar um castelo. Um desenhista com bons fundamentos, mas com uma bagagem visual fraca, ele vai fazer um castelo correto, mas simples, iconográfico, bem ao tipo clichê da Disney, de livros infantis. Já um desenhista com bons fundamentos e também uma boa bagagem visual, que gosta de filmes e livros medievais, que já visitou castelos europeus e viu muitas fotos e referências do tema, ele vai criar algo totalmente novo e original. O maior e mais importante benefício de desenvolver uma boa bagagem visual é te libertar das amarras da cópia e começar a desenhar de imaginação. Com um amplo repertório visual, mais o conhecimento dos fundamentos, você vai ser capaz de liberar seu potencial artístico e criativo, podendo criar o que você visualiza na sua mente tranquilamente. E além disso, existem outros benefícios de desenvolver sua bagagem visual. Um deles é a originalidade. Misturando dezenas de referências, pegando um pouco de cada um e juntando num caldeirão de imagens, você é capaz de criar algo único. E quanto mais referências, mais variedade visual desse tema você tiver aí na sua cabeça, mais original suas criações vão ser. Um segundo benefício é criar desenhos críveis, porque você vai ter memórias, né, e conhecimento aprofundado e vai conseguir criar algo que realmente faz sentido com a realidade que as pessoas vão reconhecer. Se você não tem bagagem visual, se ela é fraca e pobre, você não consegue criar algo coerente e que convence as pessoas. Por exemplo, o designer Scott Robertson, escritor desse livro de perspectiva, ele dá um exemplo com aviões. Para construir uma nave inovadora que não existe na realidade, primeiro você precisa entender como a realidade funciona, entender a anatomia do avião e assim você vai poder reconstruí-la como você bem entender. Um terceiro benefício é que você vai dar vida ao seu estilo de desenho próprio. Isso porque o estilo nada mais é
do que o seu acumulado de referências, preferências e inspirações. A gente cria algo novo a partir da mistura delas. E como cada um tem suas próprias experiências e preferências, como cada pessoa vive uma vida diferente, com estímulos diferentes, em contextos variados, não existem duas bagagens visuais idênticas no mundo. Ou seja, cada um de nós tem um universo gigantesco, muito particular e original dentro de si. Um exemplo que eu gosto muito é da artista Cintiq Fay. Ela mescla elfos e fadas com ficção científica. Ela sai do clichê dos elfos medievais e eu acho isso sensacional e muito único. Tem um vídeo no canal, inclusive, que eu aprofundo sobre o tema do estilo e é um complemento bem legal para essa aula. Eu explico sobre criatividade, inovação e dou dicas de como você pode acelerar esse processo de construção de estilo. O link está aqui nos cards e na descrição também. E qual seria o melhor momento para você expandir sua bagagem visual? A real é que não existe isso, porque você está em constante desenvolvimento da sua bagagem. No instante que você nasceu, a sua bagagem ela já está sendo preenchida, mas a sua bagagem é igual uma árvore. Se você não rega, ela não cresce. Assim como você precisa regar, adubar com novos nutrientes para ela crescer e dar frutos, você precisa alimentar a sua biblioteca visual com novas referências constantemente. É bem provável que, se você ficou um tempão parado no desenho, que nem eu, tipo 10 anos parado, que sua biblioteca visual meio que congelou no tempo. Então você precisa dar uma trabalhada nela para ela reativar, renascer. Mas aí fica a dúvida, como fazer isso? Antes de mais nada, a bagagem visual não é uma habilidade que você adquire, mas um modo de ver, observar, pesquisar e entender. Ampliar sua biblioteca visual demanda que você seja curioso, um explorador da vida, um aventureiro, aventureira, focado em entender o funcionamento de cada objeto, figura, veículo, cenário, elemento da natureza, enfim, tudo que existe e que você deseja aprender a desenhar. Em questão da prática, existem 3 etapas ou fases no desenvolvimento da bagagem visual. O primeiro é o da observação, que envolve a pesquisa e a absorção de informações novas. A segunda é a da memorização, que é a parte prática de entendimento que você cria o seu repertório visual. E por último é a criação, que você aplica tudo aquilo que você aprendeu num design novo. Em relação à observação, nessa fase o nosso foco é estar em contato constante com novas experiências, informações, conhecimentos, estímulos sensoriais e tudo aquilo que provoca a nossa curiosidade. Tudo na vida, na verdade, é fonte de referências visuais, mas existem algumas mais poderosas e mais diretas e eficazes nesse processo de criar a bagagem visual. A primeira e melhor fonte é a da natureza em si, porque tudo deriva da natureza, né? Tudo que a gente cria, na verdade, é baseado na natureza. A gente é muito influenciado por esse meio, né? A gente está sempre relacionado com animais, plantas. Nós somos seres humanos, também somos parte da natureza, né? Então, tudo que existe na natureza é uma grande fonte de inspiração. E não há nada melhor, né, mais perfeito do que isso, assim, do que as formas, as funções dos animais, das plantas, nossas mesmas. Se você parar para ver, o corpo humano é uma máquina perfeita, assim, é incrível. Então essa é uma grande fonte de inspiração, de conhecimento, de bagagem visual. Inclusive, não à toa, grandes artistas, né, grandes nomes históricos aí, né, da pintura, do desenho, das artes, eles sempre foram muito influenciados, né, eles sempre se colocaram lá fora, na natureza, pintando, desenhando, copiando o que eles estão vendo, porque é a melhor fonte de informação. Inclusive tem até essa técnica de pintura ao ar livre que chama plein air. Uma segunda fonte de referência de bagagem visual são viagens. Eu não sei se você já viajou aqui no Brasil mesmo ou para fora do país, mas quando você viaja, você se desloca do seu habitat natural, né? Tudo é novo, tudo é um estímulo, né? Tudo vai provocar a sua curiosidade, né? Vai te chamar atenção. Viajar é uma explosão de informações, de sensações, de percepções. Seu cérebro fica ali super ativo, sempre prestando atenção em tudo que é novo. Então é um super estimulante para o cérebro e com certeza para sua bagagem visual. Que nem eu comentei que eu fiz uma viagem nos países próximos aqui da América do Sul e eu lembro que tudo me encantava, assim, eu ficava observando todos os padrões nas roupas, nas paredes, símbolos, as cores, era tudo muito diferente, né? Muito vibrante, muito estimulante mesmo, assim, né? De realmente ficar curioso e realmente então a viagem ela provoca isso, é muito natural e a gente é atraído pelo novo, né? A gente está sempre buscando informações novas e isso realmente provoca os nossos sentidos e estimula o nosso cérebro. E aproveitando essas viagens, você pode fazer um sketchbook, um diário de viagem com desenhos por onde você passa. Por exemplo, aqui
Tem esse sketchbook da Jess Carp, que é uma artista que eu adoro também, e ela faz muito desses trabalhos, assim, né, de esboçar da vida, assim, né, de realmente ver aquilo que ela está passando ali, né, pessoas ou objetos ou cenários, arquitetura, e colocar no papel. É um grande professor esse tipo de trabalho, né, de exercício. Uma outra fonte de bagagem visual são os museus. Esses locais, eles estão repletos de informação, de artes incríveis, e você tem a oportunidade de aprofundar num tema, num estilo artístico, num artista em específico, e aí é bem legal porque você não fica na superficialidade, né? Normalmente tem áudio, vídeo, texto para você contextualizar, né? Entender o contexto social, econômico, tanto do artista quanto do momento que ele vivia, né? Ter o histórico daquela obra. Então, realmente, você tem uma percepção 360 aí, né? É muito mais profunda do que você simplesmente pesquisar ali na internet e ver uma pintura, né? Quando você vê de frente, é um outro tipo de experiência, uma outra forma de estímulo, né? E com certeza fica muito mais profundo e mais marcante ali no seu cérebro, né? Uma outra maneira da gente expandir nossa bagagem visual, que talvez seja mais comum, mais prazerosa e que a gente faz todo dia, é assistir filmes, séries, animes e jogar videogame também. Esse tipo de entretenimento, quando ele é de qualidade, quando ele é único, quando realmente você percebe que tem um pensamento por trás, que não é simplesmente só um videogame ou só um filme. Por exemplo, o Aranhaverso, que tem uma arte muito única, muito linda. Ou, por exemplo, esse jogo Horizon, que mistura dinossauros com robô, assim, é meio que no futuro, mas ao mesmo tempo no passado. É muito único, assim, é lindo esse jogo. E quando eu jogava, por exemplo, assim, às vezes eu parava e ficava observando tudo, assim, sabe? Tipo, como se eu estivesse realmente nesse mundo e absorvendo informações, assim. Então, é uma excelente maneira da gente ampliar nossa bagagem visual, nosso repertório. E também tem isso daí, né? Da gente ter uma ação ativa quando a gente está assistindo ou jogando alguma coisa. A gente vai absorver naturalmente, né? Meio que instantaneamente, sem fazer nada. Mas quando a gente para observar e quando a gente pensa, quando a gente está vendo, a gente absorve muito mais. Por exemplo, às vezes eu estou assistindo um anime assim, e aí às vezes eu reparo alguma característica, sei lá, uma parte de um corpo, ou uma composição, ou um ângulo de visão, e eu fico observando, assim, às vezes eu não estou nem lendo a legenda e eu estou perdendo ali o anime, mas naquele momento para mim é mais importante pegar aquela informação ali, né, realmente entender e absorver aquele aprendizado, aquela referência visual. Uma outra fonte bem legal de referências visuais são os documentários, principalmente quando eles são focados numa parte mais artística, assim, né? Não necessariamente no tema artístico, mas eles têm uma cinematografia assim, mais artística, pode ser até da natureza, né? Tipo que nem aqueles documentários da BBC, eles são mega cinematográficos, assim, são muito bonitos e com certeza são estimulantes, né? E formas de você adquirir bagagem visual. E também, claro, tem esses documentários focados em arte, por exemplo, esse aqui, o Abstract, que ele é bem legal, focado em designers, não é desenho, mas assim, a gente aprende muito, entende o processo criativo, como é que eles funcionam, né, como é que eles criam, então é um grande estimulante também para a nossa bagagem visual. Em relação ao processo de memorização, né, de expansão da nossa biblioteca visual, existe uma parte passiva e uma parte ativa do processo. Esse processo passivo é quando você está vendo ou simplesmente em contato com algo novo e acontece meio que de forma automática, instantânea, sem você pensar muito. Está muito mais conectado com essa parte inicial que eu acabei de comentar, quando você está assistindo um filme, viajando ou lendo o livro. Já a parte ativa, ela demanda um esforço e uma ação prática direcionada, que é desenhar em si. É assim que a gente entende de fato algo e solidifica esse conhecimento em forma de memórias no nosso cérebro. E a partir de um estudo aprofundado e focado, com o intuito realmente de entender, né, de compreender aquilo que a gente está desenhando, observando. E aqui é muito sobre repetição e repetição, quilometragem e familiaridade, né, que o Peter He sempre comenta. Quanto mais você se habituar com o tema, mais você vai melhorar e mais fácil vai ser desenhar de memória e incorporar isso nos seus desenhos de imaginação. A última etapa é a da criação, que é a parada real, né, quando você resgata as suas referências visuais que você acumulou na sua bagagem visual e aplica num design novo, seja de um personagem, de um cenário, de um veículo, enfim. É o momento que você pega os ingredientes do seu repertório visual e faz o caldeirão de misturas para gerar algo novo, né, algo original. E quanto mais repertório você tiver, mais original vai ser. Essa etapa eu vou aprofundar um pouco mais no próximo vídeo, na próxima aula desse curso, onde eu vou mostrar o meu processo criativo e como eu crio uma arte de imaginação.
A parte mais importante desse processo todo, com certeza, é a da memorização. Não adianta nada você observar e simplesmente deixar a informação no ar, solta, porque de duas uma, ou você vai esquecer muito rápido o que você viu, ou vai simplificar totalmente em símbolos, né, de forma iconográfica, que essa é uma tendência natural do nosso cérebro. Então você precisa forçar a sua mente para ela guardar a informação correta e aprofundada, para ser um estudo válido e não uma perda de tempo. E a melhor forma de fazer isso é desenhando com Dynamic Sketching, porque é essa técnica que vai te fazer entender de fato aquilo que você está observando. É como Scott Robertson diz nesse livro aqui: se você quer criar algo de imaginação que não existe, fazer design novos, você precisa pesquisar como algo funciona, muito mais do que como algo parece visualmente, ou seja, entender mais a parte funcional do que a parte visual. E ele indica 2 momentos nessa fase de memorização. O primeiro é a cópia de observação mesmo, fazer um desenho olhando para o objeto de fato, né? E ele recomenda, por exemplo, no caso de aviões, se você tiver a oportunidade de ir no local, no museu, para você realmente copiar aqueles aviões, fazer uma cópia 2D de observação. E aí o foco nesse estudo é entender sobre o tema, né? Observar proporções, a anatomia funcional, no caso aqui do exemplo que ele dá, de aviões, os contornos, os detalhes, analisar e entender tudo que faz algo parecer real e crível. No caso de aviões, quais que são as características, né, os códigos que indicam que um avião é um avião. Então, são as asas, é a cauda, é o bico. Então, esse tipo de conhecimento você vai entendendo, interiorizando e absorvendo nesse primeiro estudo de observação. A segunda etapa é com desenho tridimensional, ou seja, com Dynamic Sketching ou desenho de construção. Desenhe em 3D, com as formas tridimensionais, em perspectiva, de dentro para fora, utilizando aquele processo de raio-x, desenhar através das formas para você ver o outro lado, o volume, a tridimensionalidade do objeto. Esse entendimento é a parte mais importante do processo. Você precisa entender como ela funciona, como ela é composta, ir além do superficial, além da pele para fora ou do chassi para fora, no caso de avião, entender essa funcionalidade de cada parte dessa figura que você vai desenhar vai te ajudar, primeiro, reforçar suas memórias, né, ser muito mais profunda, porque você vai conectar a forma e a função daquela parte, e também de criar algo que realmente faça sentido, algo que realmente existe no mundo real, ou que pelo menos poderia existir no mundo real, porque ela está baseada em estruturas, em leis que existem no mundo real. Então, logo, entendendo a funcionalidade de algo, você pode dobrar ela, você pode criar em cima dela, e ainda assim ela vai fazer sentido e as pessoas vão entender, vão compreender, e vai ser, ao mesmo tempo, um design criativo e inovador. E nessa fase de estudo, nesse processo de memorização, não adianta fazer somente uma vez um desenho, uma página, e achar que já deu, né? Que você já sabe, já memorizou, realmente está impecável a sua memória. Na verdade, você precisa desenhar inúmeras vezes, ter muita quilometragem de um tema específico. Inclusive, existe uma frase na neurociência que diz que é use ou perca. Então, a memorização é sobre isso, é sobre a repetição, sobre a manutenção dessa memória, senão você vai enfraquecendo, né? Vai perdendo. E se você não reforça no começo com intensidade, com profundidade, você vai perder muito rápido essa memória. Uma outra dica para você expandir seu repertório e bagagem visual é fazer estudos dos seus artistas favoritos, ou seja, copiar desenhos daqueles artistas que você admira. Essa é uma forma de você aprender como eles fazem a própria leitura deles, como eles observam o mundo e como eles traduzem isso para o papel. Por exemplo, esses estudos aqui. Esses desenhos, eles não são meus. Eu copiei para entender o processo criativo, o processo de construção dessas artistas. No caso aqui, ó, tem a Elisa Ivanova, esse desenho aqui e esse também, e essa é da Tori. Essas duas artistas eu admiro muito, eu adoro o estilo delas, e aí eu fiz esse estudo, né, eu copiei de fato exatamente como elas, um desenho delas, para entender como que é esse processo, né, e aí eu identifiquei vários pontos, assim, que eu já incorporei, inclusive, na minha arte, né, no meu estilo, principalmente da Elisa. Eu adoro esse jogo de riscos que ela faz, né, que é meio bagunçado, mas ao mesmo tempo ordenado. Então ela tem um controle de traço muito incrível, muito legal. E também na parte do rosto, ela não faz simplesmente um rosto reto, né, simplesmente liso. Ela tem umas curvinhas assim muito sutis, uma entradinha aqui muito específica no queixo, que ela sempre traz. E eu acho isso muito legal. E eu também incorporei um pouco disso na minha arte, né, porque realmente deixa muito mais interessante, muito mais natural, né, orgânico, um rosto de uma pessoa.
Então, eu fiz esse estudo e só através do estudo, né, coisa que apenas observando eu não consegui identificar, mas quando eu desenhei, eu percebi esse padrão. Quando eu fiz mais de uma cópia, inclusive, eu percebi isso. Então, fazer esses estudos, entender os padrões de criação de artistas que você admira, é uma excelente maneira de você adicionar também mais repertório na sua bagagem visual. Em relação aos erros que você deve evitar em relação ao desenvolvimento, né, da sua bagagem visual. O primeiro é achar que você está ampliando a sua bagagem quando na verdade não está. Não pense que você é uma esponja e que simplesmente você, apenas jogando, né, videogame e vendo centenas de filmes sem pensar em nada, você vai te ajudar, né, a criar repertório visual e desenhar melhor. Primeiro, você precisa de fontes de informação e estímulos de qualidade. Qualquer jogo não vai te ajudar. Por exemplo, um jogo de tiro que não tem muita história, não tem muito aprofundamento, não tem uma arte legal, não vai te ajudar. Mas um jogo com estilo artístico único, que tem uma história, uma narrativa, um contexto, com certeza sim. Por exemplo, jogos mais independentes, né, eles costumam ter artes lindas, incríveis. Por exemplo, Gris, Transistor, Hades, Ori, Journey, são excelentes exemplos de videogames, né, que além de você se divertir, você tem um banho ali de referências, de repertório, que com certeza vai alimentar a sua bagagem visual. E além disso, não fique somente no perfil osmose, né, só esperando a informação entrar na sua cabeça. Não, vai atrás, né? Leia, visite o site dessas empresas, procure os livros, né, ou as artes conceituais que eles utilizaram para fazer esse videogame. Realmente pesquise, entenda, veja o contexto de criação desses jogos. É realmente uma oportunidade para você se aprofundar e desenvolver o seu repertório. E claro, desenhe também ativamente. Se você gosta de um jogo, vai lá e desenha, né? Tenta copiar, faz um fanart daquele jogo. Essa de longe é a parte mais importante de você solidificar essas memórias na prática, adicionando isso através de um desenho. Um segundo erro é beber somente de uma única fonte. Beber somente, por exemplo, da fonte do desenho, da ilustração. Procure se nutrir também de outras artes, né, de outras áreas, por exemplo, da fotografia, por exemplo, que tem excelentes fotógrafos, composições incríveis, também do cinema, também com ótimas composições, trabalhos de cores, mas principalmente da vida real, da natureza, porque não há nada mais perfeito e um melhor designer do que a natureza. Tudo tem um porquê, né? Tudo existe por uma razão, nada é aleatório na natureza, né? A natureza, ela criou as melhores formas e as melhores funções do universo, né, que existe por aí no mundo, é a natureza que criou. Então, copiar e entender, né, realmente aprofundar nisso, entender também a funcionalidade de cada parte, de cada construção, de cada animal, realmente é muito rico e vai te ajudar muito a expandir sua bagagem visual. Um outro erro é negligenciar os fundamentos, porque sem os fundamentos da forma e perspectiva, principalmente, é impossível você aplicar a técnica de Dynamic Sketching, que faz parte da etapa fundamental de memorização, né? Então, sem entender como desenhar seus cubos, cilindros e esferas, vai ficar muito difícil para você consolidar as informações que você observou, né? Então, você precisa dessa etapa de desconstrução, visualização mental em 3 dimensões, para você realmente compreender na totalidade aquilo que você quer armazenar no seu cérebro. Se essa aula de como desenhar de imaginação e ampliar sua biblioteca visual te ajudou e você aprendeu algo aqui comigo hoje, não esquece de deixar seu like, porque isso ajuda o canal a crescer e assim eu posso continuar produzindo mais conteúdos completos como esse. Se você está chegando por aqui agora e curtiu os vídeos do canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada, beleza?